Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é 15 de abril de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni e esse é o seu Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Eu sou Amanda Nascimento e está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Todos os dias, aqui a partir das 9h30 da manhã, você sabe tudo sobre a pandemia do coronavírus, o nosso trabalho intenso aqui na Rede Alesp sobre isso. E hoje a gente preparou para você, claro, mais atualizações diárias de todas as informações que acontecem tanto aqui no Brasil, em São Paulo e no mundo. Entrevistas com especialistas, deputados, informações atualizadas sobre a pandemia de coronavírus. Tudo que acontece aqui na cidade de São Paulo, no estado e, claro, também no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. Então, bora lá, né, Amandinha? Hoje, nessa bancada feminina aqui no Jornal da Rede Alesp, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h25 da manhã dessa quarta-feira, 25.758 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. São 1.557 mortes. Com a primeira vítima no Tocantins, Brasil passa a ter mortos pela Covid-19 em todas as unidades federais. Então, em todos os estados temos mortes pelo coronavírus. Exatamente. No início desta quarta-feira, na madrugada desta quarta-feira, o Tocantins divulgou a primeira morte no estado, Uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde, que tinha 47 anos, estava internada desde o dia 18 de março na UTI de um hospital particular. Jornal da Rede Alesp. E o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, anunciou novas medidas no combate à pandemia do novo coronavírus. Ele e o vice-governador, o Rodrigo Garcia, anunciaram um programa de contingenciamento de verbas para aliviar o que o Estado vai deixar de arrecadar durante a pandemia. Estamos cortando custos no governo de São Paulo para preservar salários e empregos. Tivemos uma queda de arrecadação de 10 bilhões de reais de abril a junho, neste mês, e a previsão somada de maio e junho. Em 90 dias, uma queda de 10 bilhões de reais de arrecadação. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, coordenou um grupo de trabalho ao lado de Henrique Meirelles, Patrícia Ellen e outros secretários para promover um programa que será anunciado neste momento, inclusive por decreto publicado já hoje no Diário Oficial, para contenção de gastos de 2,3 bilhões de reais no governo do Estado de São Paulo. Precisamos guardar e separar recursos para atender a saúde e segurança pública, prioridades neste momento. E a prioridade também a proteção social para atender os desvalidos, os desempregados e aqueles que estão na extrema miséria. Esta é uma determinação do governo de São Paulo e o nosso objetivo é cumprir os nossos compromissos, não demitir, mas tomar as medidas necessárias para ultrapassarmos essa difícil fase do coronavírus. E o governo do Estado de São Paulo toma e tomará todas as medidas que forem necessárias no plano econômico, no plano social, no plano da segurança pública e, sobretudo, no plano da saúde, para garantir aos brasileiros de São Paulo o seu direito à vida e ao seu bem-estar, por mínimo que seja. O vice-governador Rodrigo Garcia afirmou que o Estado observou as despesas que podem ser reduzidas ou evitadas justamente para preservar recursos e empregos. O vice-governador ainda disse que, se nada for feito, o Estado terá um déficit de 6 bilhões de reais até o mês de julho. E na manhã de ontem chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, uma carga de 725 mil testes para o diagnóstico do novo coronavírus vindo da Coreia do Sul. O governador citou os novos testes que chegarão até o final desse mês em São Paulo e também as máscaras de proteção que foram compradas da China. Uma operação logística
inigualável, inclusive de segurança, de reserva e segurança, incluindo o acompanhamento policial de toda essa carga até o Instituto Butantan. 725 mil testes já chegaram, de um total de 1.300.000. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. O valor do investimento do governo do Estado de São Paulo é de 85 milhões de reais por esses testes. Uma rede de 34 laboratórios, coordenada pelo Instituto Butantan, cujo presidente está aqui participando desta coletiva, vai processar estes testes. No momento, estamos com 2.000 testes dia. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5.000 testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8.000 testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. Anunciamos também a compra de 18 milhões de máscaras pelo governo de São Paulo, sendo 15 milhões de máscaras cirúrgicas recomendadas para o atendimento médico e 3 milhões de máscaras N95. São aquelas de cor azul ou verde, mais reforçadas, indicadas para os profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alto índice de contaminação, como são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Essas 18 milhões de máscaras foram compradas na China, também numa operação coordenada pelo governo do Estado de São Paulo, para assegurar a chegada das máscaras até aqui de forma segura e para o atendimento à população. O investimento foi de 63 milhões de reais. Vamos continuar comprando máscaras e vamos continuar utilizando as boas relações que cultivamos com a China, com o governo chinês e com empresas chinesas para proceder novas compras de máscaras e até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras, tanto as máscaras cirúrgicas quanto as N95, chegando aqui em São Paulo. O governador João Dória também agradeceu aos profissionais de saúde pelo esforço durante a pandemia. Citou, em especial, o caso de uma grávida internada na UTI do Hospital das Clínicas pela Covid-19. Quando a mulher chegou ao hospital, viram que ela estava em estado gravíssimo e decidiram fazer o parto, já que o bebê estava em sofrimento fetal. A bebê recém-nascida está bem na UTI neonatal do hospital, porém demanda cuidados. E a mãe segue, neste momento, em estado grave, mas com vida, respirando por ventilador e acompanhada na UTI por uma equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas. É um exemplo da importância do trabalho, da seriedade, do esforço, da dedicação que os profissionais de saúde, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, vêm dedicando para salvar vidas. A todos eles que diariamente cumprem esta missão, o nosso muito obrigado. E no final da coletiva, o governador João Dória agradeceu o comprometimento das cidades do interior e litoral do estado no combate ao coronavírus. Quero também agradecer as cidades do interior do estado de São Paulo, do litoral, que têm sido solidárias. Várias prefeitas e prefeitos conseguiram alcançar índice superior a 60% de isolamento social. É uma conquista da população dessas cidades e dos seus prefeitos e prefeitas, que orientam corretamente a sua população a permanecerem em casa durante o período da pandemia. Amanhã nós vamos, inclusive, apresentar o nome das 20 cidades aqui no estado de São Paulo que têm batido esse bom recorde de isolamento superior a 60%. E eu espero que as outras cidades que ainda não atingiram este patamar possam se esforçar para fazê-lo. O epicentro do coronavírus é a capital de São Paulo, infelizmente, mas é o ônus de uma cidade internacional e uma cidade com 46 milhões de habitantes. Na sequência, a região
um estado com 46 milhões de habitantes, uma cidade com 13 milhões de habitantes, perdão. E a região metropolitana, cidades que compõem a região metropolitana em torno da capital de São Paulo, onde a incidência também é mais elevada. Por isso eu quero agradecer o esforço que o Bruno Covas, o Bruno não pôde estar hoje aqui, o Bruno está fazendo hoje é o dia do seu tratamento, mas ele tem se esforçado de maneira admirável, assim como os prefeitos das cidades da região metropolitana aqui do estado de São Paulo, e eu queria incluir também um elogio aos prefeitos e prefeitas das cidades do litoral de São Paulo, Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul. Também o cumprimento a estes prefeitos pelo esforço que têm feito. Nós temos este dever e esta obrigação. Se a população responder adequadamente, passaremos mais rapidamente por esta pandemia e passaremos mais rapidamente para retomar a economia. Quanto mais pessoas saírem sem necessidade das suas casas, quanto mais pessoas se aglutinarem para fazer o que não devem fazer, mais tempo nós vamos precisar para combater a pandemia, para ajudar as pessoas infectadas e, lamentavelmente, para chorar aquelas pessoas que perderão a sua vida. Então, faço aqui, mais uma vez, um apelo à população do estado de São Paulo. Fiquem em casa. A gente ouviu agora, Amanda, quem nos ouve, quem nos assiste, o governador João Dória falando de alguns pontos ontem na sua coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes. E ele falou, deu parabéns à equipe, né, do HC por esse parto. Eu assisti um pedacinho da coletiva da médica que fez o parto e ela, muito emocionada, dizia que essa criança estava bem, que bom estar lá na UTI neonatal, pelos procedimentos, mas que estava bem e que essa criança era um ponto de luz em toda essa pandemia, nessas incertezas que a gente tem. A gente acorda com incertezas, não Sim. sabe em que momento isso vai recuar ou não. Então, que essa criança era um ponto de luz, né? E falando em luz, ontem o pôr do sol estava lindíssimo, né? Sim, todo mundo comentou. Todo mundo comentou. E eu acho que também é uma questão importante, né? O governador agradecendo ao empenho dos profissionais da saúde e nesse momento mais ainda, né? É uma profissão que precisa ser cada dia mais valorizada e em momentos de pandemia a gente vê a importância, né, da atuação dos médicos, enfermeiros, enfim, da equipe de saúde no geral, né? É isso mesmo, Amandinha. Seguimos aqui com o nosso Jornal da Rede Alesp. E agora a gente tem uma conexão internacional, Amanda. Olha Adoro lá, quando tem Londres. conexões internacional. Vamos para Londres. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a jornalista e professora universitária Jaqueline Lemos. Ela conta um pouco aí da sua experiência lá em Londres. Ela chegou em Londres no dia 1º de março, onde tudo estava acontecendo. E ela vai contar um pouquinho para a gente de como hoje é viver em Londres. Amanda. É isso aí. Bom dia, Jaqueline. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por participar e contribuir aqui com o nosso jornal. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Jaqueline, eu já quero que você comece contando pra gente como tem sido a sua rotina aí em Londres. Olha, uma rotina bastante simples. Como eu vim para cá para estudar, A gente vai reconectar com o Skype com a Jaqueline Lemos, que é jornalista e professora universitária, está em Londres. Vamos dar alguns dados, Amanda, atualizados de Londres. Até ontem, pelo 4º dia seguido lá em Londres, diminuiu as mortes por dia. Isso já é um bom anúncio, sinal, um bom né? sinal. Não quer dizer que as pessoas vão sair de casa porque lá eles estão em lockdown, que é aquela questão de não sair de casa mesmo. Não adianta, você sai de casa se você tiver mesmo que sair, né? O governo lá está investigando ainda 1.000 mortes que aconteceram fora de hospitais, em casa, que ainda não estão contabilizados pelo governo, né? Ao menos 12.000 pessoas já morreram pela Covid-19 no Reino Unido, com mais de 94.000 casos. E a gente restabelece a nossa conexão com Londres nesse momento. Segue, Amanda. Jaqueline, consegue nos ouvir bem? estou ouvindo vocês
passei super bem. Então vamos voltar, né? Conta pra gente como é que tá sendo aí a sua rotina em Londres. A Júlia acabou de contar aqui que as pessoas, né, têm que ficar em casa. Essa é a orientação. Como é que tá sendo os seus dias por aí? Então, como a gente não pode sair, a não ser em situações muito expressas, né? Que é fazer o supermercado, e ir a médico, ou se eu for um profissional da saúde. Então, eu passo os meus dias dentro de casa. Eu moro numa casa Mais um probleminha de conexão. Internet, todo mundo utilizando, usando, né? não tem Conexão jeito. internacional, a gente vai restabelecer. A Jaqueline vai contar aqui as experiências, Eu o vou que está continuar dando acontecendo os números em lá. Londres. Vou Vai lá, continuar Julia. vou te continuar dando os números lá de Londres. Uma questão que o governo ainda não conseguiu solucionar por lá é que quase 6.000 mortes por doenças respiratórias eles ainda não conseguiram identificar e talvez não consigam identificar se é pela Covid ou não, né? Ou se é por algum outro tipo de doença respiratória. Então, assim, o mundo está em casa, né? O governador João Dória disse agora há pouco a mesma coisa, fique em casa. Então, da importância de se ficar em casa, da importância de sair para o que precisa. Nós somos jornalistas, estamos aqui trabalhando, levando informação para você que está em casa, nos ouvindo, nos escutando, para dizer o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo e no mundo. Então, esse é o nosso ofício, de informar. Então, a gente está aqui para trabalhar, para informar. Mas quem pode ficar em casa, trabalhando de casa, por favor, faça isso. Não só por mim, pela Amanda, mas pelos seus filhos, pelos seus familiares. Então, a gente precisa que as pessoas entendam. E o que eu ainda fico pasma, Amanda, é que você precisa sair no final de semana para alguma coisa, ir no mercado, e você vê que o pessoal está indo e sai. Você pontuou muito bem, né? O governador João Dória pedindo para que as pessoas sigam essa recomendação do isolamento social. Não é algo que está acontecendo só em São Paulo ou só no Brasil. É realmente uma orientação muito importante, porque a gente já sabe que a transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa e é muito fácil. Então, às vezes, você está do lado de alguém que tosse, de alguém que espirra, às vezes a pessoa nem sabe que tem e acaba transmitindo. Então, é o que você falou, né? Ficar em casa é por mim, é pela Júlia, é pela sua mãe, é pelo seu pai, pelo seu filho, é pelo bem da sociedade como um todo. Eu acho que é uma hora da gente pensar no todo, né? Pensar no todo. Isso que você falou é muito importante. Se a gente pode tirar alguma coisa boa de um momento de crise, de um momento de dificuldade que a gente está passando, é a solidariedade. Sim. E você pensar no outro. O que eu gostaria que fizessem para mim? Né? Eu acho que é isso que fica. Eu acho que de todas as situações a gente tira alguma coisa importante. E talvez isso aconteça hoje no mundo para que as pessoas olhem um pouco para o outro, né? Exatamente. Porque a gente não olha para o outro. Às vezes a gente trabalha do lado com uma pessoa e não sabe nem de onde ela veio, do que ela faz, né? Não tem jeito. E eu acho que é também retomar o fato de que a gente vive em sociedade, né? E a sociedade não é feita por uma pessoa, é um conjunto de pessoas, né? É muito importante olhar dessa forma e pensar nisso. Eu estou fazendo por mim e pelo outro, e é uma forma da gente enfrentar isso, tentar de alguma forma frear a disseminação desse vírus, para quem sabe, né, nos próximos dias, em breve, a gente possa estar livre, circulando normalmente. E lendo, Amanda, na imprensa internacional, que você não pode dizer hoje que a gente vai poder sair de casa daqui 2, 3 meses, sair como a gente saía antigamente, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não tem jeito, Amanda. A gente tem que ter a consciência. E quando a gente conseguir a reconexão lá com a Jaqueline, a gente fala com ela. Senão, a gente segue aqui no nosso jornal da Rede Alesp, levando toda a informação para você que está aí em casa. Que bom que está em casa, escutando a Rede Alesp, sabendo tudo o que acontece por aqui. A gente segue. O número de casos graves de Covid que exigiram internação no Brasil é pelo menos o dobro registrado, segundo informações do Infogripe da Fiocruz. O total de pacientes hospitalizados pode chegar a 13.000 pessoas. E de acordo com o Ministério da Saúde, 6.043 pessoas foram internadas com Covid-19 até ontem. Esses pacientes foram testados e o coronavírus foi confirmado. E mais
ao menos 15 mil testes ainda estão aguardando resultado no país, segundo os mesmos dados da Infogripe e da Fiocruz. Desses, entre 7 e 11 mil devem testar positivo para a Covid-19, a doença aí que causa o novo coronavírus, segundo estimativa do núcleo. Então, assim, outra coisa importante que a gente precisa dizer... Quem não escutou agora no começo do Jornal da Rede Alesp, o governador João Dória falando, chegaram ontem aqui em São Paulo, lá em Viracopos, em Campinas, novas testagens. Só que isso demanda um tempo de chegar no aeroporto e ser distribuído para os hospitais, para os locais onde precisam testar, né? Então, mais uma vez, a gente precisa prestar atenção e não sair de casa. É meio redundante isso, mas não sair de casa, porque é um círculo. Sim. Eu preciso testar as pessoas. Quanto menos eu sair de casa, menos pessoas para testar. Então, esses testes que ainda estão chegando aqui no Brasil vão ter a possibilidade de testar pessoas que realmente estão chegando no sistema de saúde de um jeito grave. Tudo depende do outro. Exatamente, e a gente tem visto, né, não só aqui na Rede Alesp, mas na imprensa como um todo, e até nos dados trazidos pelo governo, todos os dias o número de infectados e de óbitos aumentam. Então, eu acho que é esse o momento de se conscientizar de que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. Ficar em casa. E lembrar que a gente ainda não está no nosso pico de curva. Exatamente. Está todo mundo tentando diminuir esse pico, mas a gente não está. Dizem os especialistas, que é quem a gente escuta, que esse pico pode acontecer ali em começo de maio até junho. Então, a gente tem muito tempo até isso. Então, se a gente conseguir segurar um pouco essa ansiedade de sair de casa para que essa curva diminua, né? E que a gente não tenha esse pico. Pico a gente vai ter. Mas que não seja uma coisa exacerbada, a gente consegue funcionar e dar certo, Amandinha. E como a gente falou, né? Tudo por um bem maior, né? E a gente segue aqui com a informação. A gente estava falando do governador João Dória, contando então que ele assinou ontem a liberação de 50 milhões de reais em convênios para os municípios de Guarujá, Santos e São Vicente. Todos na Baixada Santista, Amandinha. Esses recursos serão repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e aplicados em projetos de infraestrutura urbana nas 3 cidades que foram fortemente afetadas pelas chuvas extremas, né, na região no início do mês de março, né? É isso mesmo, Amandinha. Então, a gente volta para Londres. Vamos voltar para Londres? Vamos voltar para Londres, falar com a Jaqueline Lemos. Jaque, conta pra gente. Oi. Agora a gente está ouvindo bem. Agora Oba. sim. Oba! Bom, porque essa sua experiência em Londres é muito importante pra gente. Londres, que também tá com todo mundo em casa, lockdown. Como é que está sendo a sua experiência? Você chegou em 1º de março aí, né? Chegou e tudo acontecendo. Na verdade, quando eu cheguei aqui, o Reino Unido, de uma maneira geral, não estava ainda preocupado com o corona. A postura do governo ainda era de um certo relaxamento, e eu cheguei, fui para a sala de aula presencial, usava o metrô todos os dias e uma presença constante de pessoas nas ruas, entendeu? Inclusive muito turista circulando pela cidade. Isso foi no comecinho de março. A primeira semana foi assim, a segunda semana começou a diminuir um pouco o ritmo de pessoas nas ruas. Na terceira semana eu já comecei a ter professores que já entraram em auto-isolamento. E aí, no final dessa terceira semana, foi que a gente foi recomendado a ficar em casa, né? As escolas começaram a fechar e aí, então, a partir da minha 4ª semana aqui, ou seja, na última semana do mês de março, todo mundo ficou em casa. E aí a orientação era para todos os profissionais, todo tipo de atividade, né? Só as essenciais ficavam abertas, ou seja, os mercados e farmácias, né?
Jaqueline, queria que você contasse um pouco como que foi a reação das pessoas a essas orientações, porque assim, aqui no estado de São Paulo, a gente tem visto o governador nas coletivas insistindo para que as pessoas sigam o isolamento social, falando da importância dessa atitude para diminuir a circulação do vírus. Como que tem sido por aí a aceitação das pessoas a essas orientações dadas pelas autoridades de saúde e também pelo governo? Olha, eu não posso falar sobre o Reino Unido de uma maneira geral ou de Londres como um todo, porque, primeiro que é uma cidade, né, com quase 10 milhões de habitantes. Meu círculo de amizades é relativamente restrito, mas, assim, no círculo que eu frequento, eu considero que há uma consciência muito forte das pessoas sobre a importância do isolamento. Não há tentativa de burlar isso, né? Como é que está funcionando o lockdown aqui? As pessoas têm direito a sair uma vez por dia para fazer alguma atividade física na região onde ela mora, desde que ela não esteja em grupo, né? Então, é possível, por exemplo, fazer uma caminhada no quarteirão ou nas pequenas praças que existem nas regiões e tal. Mas você precisa tomar cuidado. Só para vocês terem uma ideia, no domingo atrasado, eu fui tomar um pouquinho de ar no parque que tem aqui a 2 quadras da minha casa, estendi uma canga no chão e eu estava com um casal de amigos, e a gente estava distantes um do outro, mas nós fomos abordados por 2 policiais, dizendo que a gente não podia ficar deitada ali, que a gente não podia ficar tomando sol e que a gente também não podia ficar sentada em nenhum dos bancos. Então, e as policiais começaram a interromper várias pessoas. Então, a gente podia ir ao parque, caminhar no parque, mantendo o isolamento social, mantendo a distância de 2 metros de qualquer outra pessoa, mas a gente não podia ficar lá tomando sol, entendeu? E assim, sentado como se fosse um dia comum, né? E aí o nosso passeio durou 30 minutos, não mais que isso, e voltamos para casa, né? Então, assim, de fato, a polícia aborda as pessoas na rua quando há qualquer procedimento inadequado e, assim, a gente está tomando todos os cuidados necessários. Eu já vi muita notícia de pessoas que chegaram a ir para a praia no final de semana, está fazendo muito calor aqui para os padrões europeus, né? Já temos 21 graus aqui, os dias estão muito bonitos, fazendo muito sol. É claro que isso é um convite para as pessoas botar a cara na rua, mas não é o que está acontecendo, assim. Pelo menos no bairro onde eu estou, eu percebo o isolamento, a ausência de movimento nas ruas e as pessoas realmente preocupadas em fazer o vírus parar, né? Jaqueline, a orientação é que as pessoas redobrem os cuidados com a higienização, principalmente das mãos, né? Lavar frequentemente, utilizar álcool gel. Queria saber como é que você está fazendo isso e se você enfrenta algum tipo de dificuldade para comprar álcool gel, porque aqui no Brasil isso gerou uma corrida para as farmácias e eu, por exemplo, fui um dia na farmácia, a prateleira de álcool gel estava totalmente vazia. Como que tem sido isso aí para você? Olha, eu não consegui comprar álcool gel. Eu tô sem álcool gel, mas eu tô seguindo as orientações de lavar as mãos infinitas vezes ao longo do dia. Como eu não saio à rua, né? Então, assim, o que eu faço? Dentro de casa mesmo, nós, os moradores aqui da casa, tudo que a gente vai fazer, antes de tocar, a gente lava primeiro as mãos e depois faz o que tem que fazer. E aí depois lava de novo, né? Então, assim, eu tenho a impressão que eu devo lavar as minhas mãos pelo menos umas 10, 15 vezes por dia, sem ter contato nenhum com ninguém, entendeu? O fato de eu sair do meu quarto e ir até o banheiro ou ir para a cozinha já me obriga a tomar esse tipo de cuidado.
Durante o período que eu estou em isolamento, que eu já estou indo para a 4ª semana, eu fiz 2 vezes supermercado. Como é que a gente procede ao ir para o supermercado? Os grandes supermercados aqui têm os potinhos de álcool gel na porta, e aí você entra, você já passa, né, besunta toda a mão com o álcool gel, e você pode passar ele também no lugarzinho de segurar no carrinho, né? Então, existem dois momentos em que você pode passar álcool gel quando você está entrando no mercado. E lá dentro, na hora que você vai pagar, as filas estão com indicação no chão de qual é a distância de 2 metros que você tem que estar da pessoa que estiver ao seu mais próxima de você. Então, esse tipo de cuidado não foi tomado na primeira semana do lockdown, mas a partir da 2ª semana já os grandes supermercados estavam assim. Eu frequento um mercadinho aqui por perto, que é coisa de 2 quadras de onde eu moro. Lá dentro também já existem regras, que não tem álcool gel sendo distribuído, mas como é um mercado muito pequeno, não pode ficar lá dentro mais que 4 pessoas, né? Obedecendo também as regras de distanciamento, de no mínimo 2 metros. É isso que a gente está seguindo aqui. E, Jaqueline, quem fala aqui é a Julie. Você falou muito assim do quanto as pessoas estão seguindo os pedidos feitos pelo governo aí, o quanto as pessoas entenderam que é preciso seguir essas regras. A sua leitura, né, de quem está aí em Londres, de quem viveu a vida toda aqui no Brasil, é cultural as pessoas aí na Europa entenderem essa situação e se colocarem em casa, se colocarem num isolamento voluntário, como você disse, né, de algumas pessoas. E aqui no Brasil, a gente estava até falando agora há pouco que as pessoas talvez não entendam a gravidade da situação. Se você pudesse fazer essas 2 leituras aqui, por favor? Olha, Julie, eu acho que sim, existe um comportamento mais metódico do britânico, de uma maneira geral, né? Ser mais consciente dos seus deveres, das suas obrigações, acho que sim. É interessante a gente observar, por exemplo, que uma coisa que é muito rara é a rainha fazer qualquer manifestação pública, né, ou se colocar publicamente em algumas situações. Ela fez um chamamento à nação para os cuidados que são necessários. O próprio primeiro-ministro, né, o fato de ter contraído o coronavírus, isso tornou ele uma figura que fala com muito mais propriedade agora sobre o problema, né? Então, eu percebo que, assim, por mais que as pessoas tendem a considerar que não chegou perto de mim, eu não conheço ninguém, talvez isso seja só um alarde, as pessoas não têm coragem de manifestar isso, viu? Pelo menos assim, eu não conheço ninguém que não esteja preocupado. Desde colegas da escola, as pessoas com as quais eu moro, e as pessoas que são amigos das pessoas com as quais eu moro, né? Eu não fiz ainda uma rede de amigos aqui, porque logo que eu cheguei, praticamente 2 semanas depois, eu já estava começando o meu isolamento. Mas, assim, eu percebo que, sim, há uma seriedade, assim, meio que coletiva de levar as regras a sério mesmo. O meu grupo de amigos, as pessoas com as quais eu me relaciono no Brasil, estão todas em isolamento, mas eu vejo muito pelas redes sociais, né, as pessoas reclamando da falta de seriedade de muita gente, fora o fato de que aí no Brasil, como o governo federal não está dando a devida importância para o problema, talvez muita gente se sinta, né, balizada para não cumprir as regras de isolamento. Mas aqui, assim, se for para fazer uma comparação, eu diria que a gente tem um governo muito preocupado, sim, em todos os níveis,
e uma população consciente. Ainda, claro, isso não é 100%, né? Mas é uma população consciente. Eu vou dar só uma informação rápida para vocês, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu fiz um cartão que é quase como um bilhete único, né? É um cartão que me permite circular de metrô e de ônibus pela cidade. E eu ia reabastecendo ele semanalmente. Desde que começou o lockdown, eu recebo semanalmente uma informação desta central dizendo: parabéns por continuar em casa, você não está usando o seu bilhete, faça isso, faça como o resto da população. E eles dão dados, né, que o metrô teve uma redução de 95% do número de usuários, e no ônibus essa redução foi de 85% do número de usuários, né? Então, eu acho que há sim uma eficácia nos procedimentos que estão sendo adotados aqui. E, Jaque, uma última pergunta para a gente encerrar essa conexão com Londres. Jaqueline Lemos, jornalista direto de Londres. Em algum momento, desde que começou esse isolamento, desde que começaram as informações, te deu algum tipo de medo de voltar depois ao Brasil, conseguir voltar ou não? Ou te deu, porque é ser humano, né? A gente não sabe o que vai acontecer outro dia. Te deu algum momento de medo? Olha, gente, na verdade, medo a gente sente todo dia, né? Eu sinto medo. A minha primeira semana aqui, na verdade, assim, o pior dia para mim foi a última sexta-feira de aula presencial, quando o diretor da escola passou em todas as salas avisando que na semana seguinte a gente passaria a ter aula online. E aí eu já tinha feito amizade com uma médica chilena que estava indo embora naquele dia de volta para o Chile, antecipando o retorno dela. Naquele momento eu senti um medo muito grande. Fiquei pensando assim, nossa, será que eu tenho que voltar para o Brasil? Será que eu preciso desistir temporariamente do que eu estou fazendo? Mas depois eu me acalmei, né? E falei assim, não, vou enfrentar o que tem que enfrentar, a gente não sabe. E assim, pode parecer um pouco absurdo o que eu vou falar, mas assim, bom, eu moro em São Paulo e vivo sozinha em São Paulo. De toda forma, eu estaria sozinha, longe da minha família, né? Parte da minha família mora em Goiás, e eu tenho uma outra parte da família que mora na Nova Zelândia. Então, eu estaria sozinha em São Paulo, e eu acho, de verdade, que eu estou mais segura aqui. Tenho cada vez mais convicção disso. Estou tomando um cuidado, talvez até mais do que redobrado, do que se eu estivesse no Brasil, talvez, né? Estou aqui pensando alto, porque eu não quero, em hipótese nenhuma, correr o risco de me contaminar. Especialmente porque sou uma estrangeira, né? Correr o risco de ser internada fora do seu próprio país, eu acho que é uma experiência, eu imagino ser uma experiência extremamente traumática e desagradável. Por isso, talvez eu esteja sendo excessivamente cuidadosa, mas eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que cometer alguma imprudência. Então, assim, eu, por exemplo, não estou saindo de casa nem para circular pelas redondezas como é permitido, entendeu? Para poder fazer uma caminhada, por exemplo, e ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Mas eu prefiro não fazer isso, para não correr o risco de encontrar com alguém na rua e a pessoa espirrar perto de mim, entendeu? É isso mesmo, Jaque. Eu queria te agradecer por esse seu relato aí direto de Londres, e numa próxima oportunidade a gente conversa mais um pouco. Obrigada, Jaque. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês, grande abraço. Fiquem bem.
Um relato importante, né, Amanda? Dizendo, todas as pessoas têm medo mesmo, né? A gente segue aqui no jornal da Rede Alesp o recente manifesto Não Demita, do documento público com compromissos para evitar demissões na atual crise mundial. Já teve adesão de mais de 4 mil empresas no Brasil. Daniel Castanho, que é presidente do Conselho de Administração da Anima Educação e um dos idealizadores do movimento, defende que as empresas precisam abrir mão dos resultados neste momento tão difícil. Para o executivo, o manifesto é um acordo moral. A empresa se compromete publicamente a não demitir, informa os seus funcionários e publica em suas redes sociais. Segundo ele, a resposta que o movimento tem obtido dos empresários que aderiram é bem bacana e que ninguém está descumprindo até o momento. Empresas de diversos portes aderiram ao manifesto. A ideia é esperar pelo fim ou, pelo menos, a diminuição do isolamento social para o país ter uma clareza maior sobre os impactos econômicos do novo coronavírus. E essa profunda crise global, Amanda, desencadeada aí pela Covid-19, despertou um sentimento do que a gente estava falando agora há pouco, de solidariedade, e vários segmentos têm feito todo tipo de doação, além de algumas tentativas, claro, nesse momento de preservar os empregos. O executivo Daniel Castanho acredita que o número de adesões ao manifesto Não Demita deve crescer em breve. A maioria das inscrições vem de São Paulo, mas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, entre outras dezenas, também estão aderindo ao movimento. Jornal da Rede Alesp. E, Amanda, a gente estava falando justamente de solidariedade, a gente acabou de ler uma notícia do pessoal da Anima Educação, eles têm um conglomerado aí de universidades e afins, dizendo dessa importância de não se demitir, de pensar no outro, e muitas empresas, elas têm contribuído até com dinheiro mesmo para que se tenha uma melhor contribuição na saúde, desenvolvimento de pesquisas. É isso que a gente está falando, né? Todo mundo fazendo um pouco da sua parte, né, Amanda? Exatamente, porque a gente fala que é uma crise de saúde, mas tem muita coisa envolvida, né? Para de trabalhar, isso impacta a renda, então tem muita coisa envolvida, né? A gente fala da saúde, fala da importância de ficar em casa, mas tem vários aspectos envolvidos, né? Tem muita coisa. É o lance do círculo, né? Uma coisa vai dependendo da outra, uma coisa vai dependendo da outra. A gente estava falando de pesquisa, vamos continuar falando de pesquisa. Só que uma pesquisa americana revelou que existe a possibilidade de que o distanciamento social no mundo seja necessário até 2022. A estimativa é de um grupo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. E para os pesquisadores, somente com essa atitude será possível evitar um colapso hospitalar mundial. Lembrando que a própria Jaqueline Lemos nos disse agora há pouco, direto de Londres. As pessoas estão seguindo essa recomendação. Ela até comentou que as pessoas só podem sair uma vez, né, no dia. Isso é bastante significativo, né? Muito. E esses cientistas buscaram avaliar para os próximos 5 anos quando o coronavírus poderá persistir na população humana depois desse estágio inicial da pandemia. E os cientistas afirmam que os estudos sorológicos vão determinar a extensão e a duração da imunidade. Então, assim, não necessariamente todos estarão imunes. Exatamente, né? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que tem muita gente que tem o vírus e não sabe, porque mas não tem sintomas, mas passa. Exatamente. É por isso que a gente tanto repete a hashtag qual que é? Fique em casa. Justamente por isso, porque a gente não sabe se somos portadores ou não. Exatamente. Um bebê indígena de apenas 2 meses testou positivo para o coronavírus lá em Manaus. A criança está internada em um hospital de referência, mas a prefeitura não sabe se a infecção ocorreu na unidade hospitalar ou no abrigo onde ela vivia com a família. E segundo a própria prefeitura de Manaus, o bebê pertence à etnia Warau e foi encontrado por uma equipe de assistência social e cidadania em um caso de recolhimento com
sintomas de resfriado nos últimos 2 dias. Os pais da menina acompanham a criança, mas ainda não fizeram os testes para saber se foram contaminados pela Covid-19. E aí eu me lembro, Amanda, que semana passada, se eu não me engano, aqui no Jornal da Rede Alesp, nós ouvimos o deputado Adalberto Freitas, que faz um trabalho muito importante com as comunidades indígenas que vivem em São Paulo, na capital. Quem não sabe, São Paulo ainda tem capital, ainda tem aldeias indígenas, né? E o deputado Adalberto Freitas falou que o seu mandato está fazendo um trabalho muito específico com essas comunidades indígenas e que eles têm entendido muito bem que é preciso ter as questões de higiene, se cuidar. Então, lembrando dessa entrevista que deve estar lá no YouTube, está no nosso YouTube da Rede Alesp, do Adalberto Freitas, o deputado Adalberto Freitas, falando sobre as comunidades indígenas aqui em São Paulo. Amanda. Isso aí, né? A pandemia atinge todo mundo, né? Não tem jeito. E aqui na Rede Alesp, você fica muito bem informado todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã até 2 e pouquinho da tarde. Você fica muito bem informado por aqui. E a gente segue com mais notícias. E só aqui um lembrete, né? Nós também fazemos a transmissão da coletiva do governador João Dória todos os dias. Geralmente, a partir dali do 12h30 é quando começa a coletiva do governador todos os dias. E a gente segue, então, na informação. A Câmara dos Vereadores de Campinas, uma das maiores cidades do interior paulista, decidiu estender até o 1º de maio a suspensão de atividades com o público, incluindo aí atendimentos e sessões ordinárias presenciais para o enfrentamento ao novo coronavírus. Neste período, estão mantidas reuniões extraordinárias por deliberação remota e audiências públicas somente para análise de projetos considerados urgentes. Os gabinetes dos parlamentares estão fechados desde o dia 24 de março e o trabalho dos servidores ocorre na modalidade home office. De acordo com o legislativo local, devem atuar na casa somente aqueles que realizam atividades em que a presença é fundamental, com eventuais revezamentos. E a cidade de Campinas viu ontem uma blitz da prefeitura para fiscalizar os estabelecimentos comerciais que não fazem parte da lista de serviços essenciais que estão liberados para funcionar nesse período de quarentena para enfrentar aí o novo coronavírus. Essa ação teve início logo pela manhã e, segundo o prefeito Jonas Donizete, do PSB, 35 estabelecimentos foram fechados e 11 foram orientados até o final da tarde de ontem. A operação reuniu Guarda Municipal, Amanda, funcionários do PROCON, Vigilância em Saúde e Secretaria de Urbanismo de áreas como Centro, Castelo, Botafogo e Vila Orozimbo Maia. O município estipulou em decreto isolamento social até o dia 22 de abril, data que já havia sido determinada pelo governo do estado. E a multa, isso é importante, a multa para quem violar a determinação lá em Campinas tem uma variação de R$ 270 a R$ 200 mil, segundo a própria prefeitura. Denúncias de comércios não essenciais em funcionamento podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura de Campinas. Até ontem, Campinas registrava 126 casos positivos da Covid-19 e 1.047 pessoas aguardavam resultados dos exames. A cidade já contabiliza 5 mortes provocadas pelo novo coronavírus. E a gente conversava, né, Amanda, justamente que a gente entende a preocupação das pessoas, a gente entende que as pessoas ficam preocupadas com seus ganhos, que querem abrir os comércios, porque precisam trabalhar, precisam receber, precisam ter um valor no final do mês. Só que, nesse momento, a gente não consegue deixar aberto. Por isso que a Prefeitura de Campinas, como outras prefeituras no interior de São Paulo e também no litoral, tem agido dessa forma, né? Vamos deixar claro, não é que eles estão agindo dessa forma porque não quer que as pessoas trabalhem, não quer que as pessoas fiquem doentes.
E uma outra coisa também, Júlia, que eu acho que vale citar, essa questão do trabalho do legislativo, né? Aqui a Alesp também se adaptou. Então, aqui na TV a gente tem tomado todos os cuidados, estamos em revezamento, estamos todos os dias trazendo informação para você, mas você vê aqui rostos diferentes, né? Justamente por esse revezamento. E a Assembleia suspendeu os trabalhos, então os deputados presenciais, né? Os deputados não estão comparecendo ao plenário Juscelino Kubitschek, onde normalmente ficam, mas virtualmente, eles participam, discutem, aprovam projetos, né? Tem reuniões de comissões. O trabalho continuou, só que agora de uma forma diferente, utilizando a tecnologia a favor, né? E que bom que a gente tem a tecnologia, né? Agora a favor de todo mundo. E nos dias que não tem sessão plenária, tem a tribuna virtual, que já foi apresentado pela Caterina Schutt, já foi apresentado pela Amanda Nascimento. É onde os deputados têm aqueles 10 minutos cada um para falar, ó, regimental isso, eles falam com os seus eleitores, falam com a população. Então, dizendo, a Assembleia Legislativa também se adequou a esse momento de pandemia, né, Amanda? Exatamente, se adaptando para proteger todo mundo, né? Isso aí, a gente continua informando você que está em casa. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo constatou que 5% dos profissionais estão afastados por terem sido contaminados pelo coronavírus. São 4.576 servidores de hospitais, UPAs e pronto-socorros da capital que precisaram se afastar de suas funções em virtude da doença. E desse total, cerca de 700 são vítimas confirmadas da Covid-19. Não há dados consolidados sobre os que já retornaram ou não ao trabalho. A contaminação dos profissionais de saúde, né, afeta hospitais em toda a capital. No Albert Einstein, 348 dos 15 mil colaboradores foram diagnosticados com a doença. E o Hospital Sírio-Libanês informou que 104 profissionais foram afastados, médicos, pessoal da enfermagem, limpeza e auxiliares administrativos. E o Hospital das Clínicas, por sua vez, afastou 535 funcionários, mas sem dar mais detalhamentos. A gente falava no começo do Jornal da Rede Alesp e vem falando isso ao longo de todos os dias aqui, desde que a gente começou nessa cobertura intensiva da pandemia, da importância desses profissionais de saúde, de quanto eles estão ali na linha de frente, né? Que fala, todo mundo fala no front, né? Isso, no front. Da importância deles, da importância de você respeitar. A gente ouviu muita coisa, a gente leu muita coisa dizendo de pessoas no meio da rua que atentaram contra profissionais da saúde com medo de que eles passassem a Covid. Então, o que acontece? Tem que respeitar. Eles estão ali para cuidar dos outros e acabam sendo acometidos pela Covid, como a gente acabou de ler, né, Amanda? Sim, eles colocam a vida deles em risco para ajudar a sociedade. Então, assim, nesse momento, além do respeito, assim, a solidariedade com esses profissionais. Eles saem de casa, eles também têm família, têm filhos. Justamente, enfim, muitos deles se isolam da família proteger, de né? filhos para proteger os seus. E a gente segue aqui novamente na Rede Alesp dando mais informações para vocês. O estado do Tocantins registrou ontem a primeira morte pelo novo coronavírus. A vítima é uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde, Francisca Romana Souza Chaves, de 47 anos. Francisca, que morava na cidade de Palmas, estava internada desde o dia 18 de março na UTI de um hospital particular. Ela tinha hipertensão e foi diagnosticada com a doença no dia 21 de março. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela teve contato com a primeira pessoa confirmada com a Covid-19 no Tocantins, a advogada Kellen Pedreira, que está curada da doença. Até o momento, há 28 casos confirmados em todo o estado. Por isso, o governador Mauro Carlesi liberou o funcionamento dos estabelecimentos comerciais que realizam atividades e serviços não essenciais que estavam fechados há 30 dias. Cai de novo, Amanda, naquilo que a gente falou. Por que a gente fica em casa? Quem está vendo a gente aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente vai falar muito da hashtag Fica em Casa. A gente vai redobrar a nossa fala, talvez, sobre isso. Por quê? Aqui, a gente acabou de ler uma nota sobre isso. Uma pessoa que foi infectada por uma outra, que foi curada e ela acabou indo a óbito. Então, a gente não sabe por quem a gente passa na rua.
né? E como que isso vai se manifestar nas pessoas. Lembrando, segundo informações do Ministério da Saúde, não se tem só no Brasil uma letalidade em idosos. Você já tem praticamente de todas as idades, até crianças. Menos letal, ok. Mas também pode ser infectado, mas também tem. Então, fique em casa. Na verdade, esse é um mantra. Isso que você fala. Na verdade, a gente vai fazer um Exato. mantra. Fique em casa, fique em casa. E assim, todo mundo tem que seguir, né? Porque às vezes você não está no grupo de risco, mas você convive com uma pessoa que está. Então você leva isso para sua casa. Então você acaba colocando todo mundo em risco. Então ficar em casa é o que a gente pode e deve fazer no momento. E é todo mundo, não importa se é criança, se é idoso, se é jovem, se tem, se não tem diabetes. Fique em casa. É isso mesmo, Amandinha. E a Justiça de São Paulo autorizou o ex-médico Roger Abdelmaci a deixar a prisão para cumprir a pena em casa, em razão da pandemia. Aos 76 anos, Abdelmaci solicitou o benefício, alegando fazer parte do grupo de risco da doença, pois, além de ser idoso, tem doenças cardíacas e respiratórias, conforme laudos apresentados ao judiciário. Um dos principais nomes da reprodução assistida no país nas últimas décadas, Abdelmaci foi condenado a mais de 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes. A autorização para Abdelmaci deixar a penitenciária de Tremembé vale inicialmente por 90 dias e poderá ser prorrogada. Abdelmaci não poderá se ausentar da residência a não ser mediante prévia autorização judicial, exceto para tratamento hospitalar, o que deverá ser comprovado posteriormente. A decisão foi da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções criminais de Taubaté. Ela citou recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que se evitem riscos epidemiológicos e decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que determinou a liberação de uma presa lactante em razão da Covid-19. Então, ela estava amamentando o seu filho. Bom, e se você que acompanha o nosso jornal da Rede Alesp quer dar uma sugestão ou quer dar uma opinião, fique à vontade, nós vamos adorar o seu contato. E para isso é muito fácil, você pode ligar no nosso número ou então mandar uma mensagem no WhatsApp, já que estamos todos no mundo virtual, não é mesmo? E a gente gosta de ter sugestões de pautas, claro, dúvidas, está aberto o canal. Exatamente, o jornal é feito para vocês, né? Então vamos lá, vou passar aqui o número: 0 operadora 11 98457 8129. Vou repetir. Isso que eu ia falar. Devagarzinho, repita. 0 operadora 11 98457 8129. Deixe sua mensagem pra gente, a nossa produção vai olhar, a sua sugestão é importante, a sua opinião também é muito importante. Participe, está em casa? Participe aqui com a gente. É isso mesmo, participe aqui do Jornal da Rede Alesp de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã até 2h30 da tarde. Após isso, ou sessão plenária ou a tribuna virtual para ouvir os deputados aqui da Assembleia Legislativa do Palácio 9 de Julho. A gente segue, Amanda, prestando serviço aqui nessa manhã de quarta-feira, dizendo... A gente falou de uma nota, né, de uma pesquisa, né, lá de Harvard, dizendo que até 2022 a gente vai ter que ter esse distanciamento social. No início, muita gente falava, não, a quarentena até o dia 22, né? Até dia 22. Aí foi postergado e tudo mais. Então, a gente está vendo que vai passar muito tempo, né? Então, vamos prestar atenção nisso, né? Quando uma vez um amigo me falou uma coisa, a gente não vai voltar para o mundo que a gente tinha. Então, a gente tem que ter a consciência do que a gente vai fazer, né, Amanda? E continuar colaborando sempre, né? É isso mesmo. E a gente gira a informação e gira também os nossos entrevistados aqui no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Gilson da Cruz, líder comunitário de Paraisópolis, coordenador nacional do G10 das favelas. E ele vai nos falar justamente da situação das comunidades aqui em São Paulo. Gilson vai entrar já já. A gente está ajustando a conexão, a gente volta já já com ele. E o secretário de Saúde de São Paulo dizia semana passada que a Covid-19 chegou já às comunidades em São Paulo. A grande preocupação é que são comunidades como Paraisópolis, que é uma das maiores que a gente tem na cidade de São Paulo,
a grande preocupação é essa, porque é um conglomerado de pessoas. Como agir nesse momento? E é a grande preocupação do governo do Estado e do secretário de Saúde do Estado, justamente essa questão de que as pessoas nas comunidades aqui, não só da São Paulo capital, enfim, de todos os outros lugares, se atentem e a isso e a nossa conexão, então, com o Gilson da Cruz, repetindo, líder comunitário de Paraisópolis, coordenador nacional do G10 das favelas, Amanda. Bom dia, Gilson. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por participar aqui com a gente virtualmente. Alô? Oi, Gilson. Tudo bem? Aqui é a Júlia do Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Vocês estão vendo, gente? Tá falando com você. Amandinha, a gente segue por aqui, a gente estava falando da reunião do secretário de Saúde de São Paulo com as comunidades e nada melhor de escutar o Gilson, né, que é líder comunitário de uma das maiores comunidades de São Paulo, que é Paraisópolis, né, que tem um conglomerado de pessoas muito grande. Ontem eu assisti à noite numa emissora de televisão, dizendo que em algumas comunidades as pessoas também não se atentaram, né? Por N motivos, a gente não está dizendo que elas não entenderam, mas que precisam sair para pegar um ônibus para ir para algum lugar, moram muito perto uma das outras. Era exatamente isso que eu ia citar, né? Toda essa orientação para o isolamento social e até para manter distância entre as pessoas, mas muita gente acaba não conseguindo, né? O que você falou, é um conglomerado de pessoas, às vezes mora até numa casa pequena, então... Com muitas pessoas dentro. Então você não consegue ter uma distância, de repente é aquela pessoa, né, que sai de lá, vai trabalhar no centro, pega o transporte público, às vezes não sabe se está infectado ou não, acaba levando... Então, realmente gera uma preocupação, né? E o G10, que eu acabei de ler aqui, é um grupo das 10 maiores favelas que se tem. E eles estão organizando ações de conscientização nas próprias comunidades. É por isso que a gente logo mais vai ouvir o Gilson para a gente entender o que eles estão fazendo, o que eles mesmos estão fazendo dentro da comunidade para a gente entender o que vai funcionar, o que não vai funcionar, né, Amanda? Não tem jeito. A gente vai repetir de novo a frase, será? Fique em casa. De novo, a gente vai repetir a frase. E você falou com relação a essas ações de conscientização. Isso é muito importante, né? A conscientização é muito importante. É entender que é um momento difícil e que a gente precisa tentar e pode colaborar de alguma forma, né? Então, conscientizar realmente do quanto é grave. Às vezes você não está num grupo de risco, mas você também não sabe como o seu organismo vai reagir a essa infecção. Então, assim, se você pode... Por favor, colabore. Como a gente já disse aqui, você não está fazendo só por você. Você está fazendo pela sua família, pelos seus amigos, pela sua cidade, né? Pela sociedade como um todo. E nessas primeiras horas do Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira, 15 de abril de 2020, um dos destaques foi o número de casos graves da Covid-19 que exigiram internação no Brasil. É pelo menos o dobro registrado, segundo informações do Infogripe da Fiocruz. O total de pacientes hospitalizados chega a 13 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.043 pessoas foram internadas com a Covid até ontem. Esses pacientes foram testados e o coronavírus foi confirmado. E a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal da Rede Alesp. Na sequência, muito mais informação para você que está vendo e ouvindo a gente. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.